mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje nós vamos começar um novo tipo de vídeo neste canal, vão ser listas. Então a ideia é que uma vez por mês os vídeos, em teoria, é uma tentativa, vão se tornar semanais e uma das semanas vai ser sempre uma lista. E essa é a primeira delas, já um negócio pra dar uma polemizada aqui. Então vamos falar de 5 obras de arte bizarras. Então vamos nessa. A primeira obra é uma obra bastante antiga, na verdade não é uma obra específica, mas um tipo de obra que é chamada de transi. Então na Idade Média, no século XIV, a peste atacou a Europa. Vinha dos ratos, a peste negra, e muita gente morreu. Uma quantidade assim, uma porcentagem gigante da população morreu. Teve cidades que foram tipo quase dizimadas por causa da peste, teve família que tipo metade da família morreu, ou até mais por causa da peste. Então é óbvio que isso causou uma comoção, isso causou sentimentos muito fortes em relação à morte, um medo absurdo de morrer. E nisso surgiram os transi. Os transi são então as representações de uma pessoa morta. Geralmente eles eram colocados tipo em cima do túmulo, né? Que tinha bastante na Idade Média. Então os gizantes e essas placas tumulares com um retrato ou uma representação estilizada do morto. E nos transi, essa representação não é simplesmente um morto lá bonitinho, é um morto tipo sendo devorado por insetos e formigas e larvinhas, tipo... você vai morrer e vai apodrecer, amigo, bem soco na cara, né? E algumas vezes parece o osso, o esqueleto, tipo a carne meio se decompondo, assim. É um negócio forte, né, bem forte, que reflete essa inquietude em relação à morte, essa vibe meio bad que começou no século XIV. No século seguinte, século XV e século XVI, portanto, na Renascença, continuou tendo os transi, algumas pessoas sendo enterradas, né, sobre essas pedras tumulares, com essa representação um pouco estranha. Em seguida, eu tô aqui numa sequência meio que cronológica. A gente vai passar aí centenas de anos e vamos para a arte contemporânea, né? Que a arte contemporânea é cheia de coisas esquisitas, assim. A gente podia falar, por exemplo, da fonte do Marcel Duchamp, né? Que é feito de um mictório, mas eu já falei bastante sobre essa obra aqui no canal, então quem quiser pode ver o vídeo de por que o cara catou o mictório, assinou e falou que era uma obra de arte. Bom, adiantando pra quem tá aqui, basicamente ele quis dizer qualquer coisa pode ser arte, mas é mais complexo que isso, assiste o vídeo lá. Então, ainda no tema de banheiro, nós temos a pintura do alemão Richter. Então, esse artista basicamente pintou um papel higiênico de maneira realista, né? Parece uma foto, mas é uma pintura, tipo, imitando uma foto meio desfocada. Você pode falar, tipo, esse cara é retardado, por que ele pintou papel higiênico? Mas a obra tem um sentido, porque, na verdade, ele nasceu na cidade da Alemanha de Dresden, e essa cidade, na época, ficava na parte da Alemanha Oriental. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida e metade da Alemanha ficou sob domínio comunista, então a Alemanha Oriental. E no estado ali comunista, né, na Alemanha Oriental, várias coisas que são super comuns no Ocidente faltavam. Por exemplo, papel higiênico, uma coisa que pra gente, tipo, básico, papel higiênico, você precisa de papel higiênico, né, não preciso nem falar por que a gente usa papel higiênico, porque precisa. Mas uma coisa tão básica, tão cotidiana, que a gente, tipo, foda-se, papel higiênico, só ir lá no banheiro tem. Na Alemanha Oriental simplesmente não tinha. Então ele faz todo esse tipo de comparação e de reflexão, né, sobre as duas Alemanhas, sobre essas diferentes partes do mundo, com essas diferentes economias e culturas e tal.
Então, na verdade, é uma obra que parece besta, mas é bem interessante. E, curiosamente, tem até um artigo na Wikipédia que vocês estão vendo que o papel higiênico está assim, né? Tipo, o rolinho tá aqui, está assim, está com a parte que puxa para frente. E já teve até toda uma discussão, e tem tem páginas na Wikipédia em vários idiomas, com a discussão, o certo seria pôr o papel higiênico assim, ou o contrário, né, com a partezinha de puxar atrás do rolo. Então fica aí a discussão, vocês podem pensar como eu uso o meu papel higiênico. Alguns outros artistas também fazem obras com papel higiênico, tipo Sakir Kokoşebek. Ele é tipo turco, eu não sei falar, mas tipo esse artista que faz algumas esculturas e instalações com papel higiênico. A gente inclusive vai ter um vídeo mais pra frente de obras com materiais bizarros, fiquem ligados aí no próximo, vai ter bem pior do que papel higiênico. Em seguida passamos para Jeff Koons, um dos artistas mais famosos da arte contemporânea. Muita gente odeia, né, aquela coisa. Às vezes ele é meio Romero Brito internacional, às vezes não. E basicamente a obra curiosa que eu trago dele aqui é que ele se casou com uma atriz pornô italiana. O nome dela é Ilona Staller. E ela era conhecida como Cicciolina. E basicamente meio que eles fizeram umas fotos eróticas, que seria tipo durante a lua de mel. E nessas fotos não são fotos tipo nuas, assim, uma coisa muito chocante, são fotos só levemente eróticas. E a série é chamada Made in Heaven, Feitos no Céu. Então foi até mostrada em outdoor essas imagens. E basicamente é algo que colocaria, fazia uma ironia com a propaganda, com a sexualidade que é usada nas propagandas, na publicidade e tal. E foi uma polêmica que ajudou a levantar a carreira do Jeff Koons. Curiosamente, o casamento não deu muito certo, porque ele queria que ela parasse de atuar na profissão de atriz erótica, e ela não quis. E daí eles se separaram e é isso, acabou o romance. Em seguida, temos Damien Hirst com suas caveiras cravejadas de diamante. Essa é uma obra que eu já escrevi, sobre a qual eu já escrevi pro meu site, você vai ter o texto completo aqui embaixo. Então, o Damien, que é um dos meus artistas favoritos, ele pegou uma caveira antiga do século XVIII. Não usou a caveira original, mas mandou fazer uma cópia de platina, se não me engano, e mandou cravejar de diamantes. Chamou a obra de For the Love of God, pelo amor de Deus. Mas não tipo, pelo amor de Deus, mas tipo assim, pelo amor de Deus, entendeu? Não a coisa, a expressão que a gente usa, uma coisa mais, né? E basicamente o tema é ligado a diamantes são eternos. Tem toda aquela frase que se popularizou para vender anel nos Estados Unidos. Então basicamente ele tá jogando com toda essa questão da morte, da eternidade, né? Que o diamante, além de tudo, é um material super duro, super resistente, algo brilhante. Então que tem toda essa relação também da alma resplandecente e da parte carnal, né? A caveira, o osso, que é a parte que perece, e a alma que reluz, que transcende, que não morre. A inspiração do artista veio das caveiras mexicanas e astecas, né? Aquelas caveiras decoradinhas, e dos memento mori, que é uma expressão em latim que significa mais ou menos lembre-se que você vai morrer, e geralmente é alguma representação que tem uma caveira. Então, basicamente lembrando, a morte chega para todos, mas ele incrustando esses diamantes, ele faz então esse paralelo, a morte, a vida, a parte que morre, a parte que não morre, né, a alma. E é engraçado que, de uma certa maneira, é uma obra que ostenta muito, porque ela custou 4 milhões de libras para ser produzida. O artista é tão rico já que ele botou do próprio bolso essa grana, e foram os joalheiros super famosos que fizeram essa caveira.
E daí a obra foi vendida por 100 milhões de dólares, que é um recorde na arte contemporânea e para a própria obra do artista. Então joga-se com toda essa ostentação que rola no mundo da arte, no mundo de alguns colecionadores, que tipo é da hora você simplesmente comprar uma obra mega cara pra dizer, olha, eu tenho uma obra mega cara. E a caveira, né, são seres que riem, as caveiras estão sorrindo, elas estão quase dando risada na cara das pessoas, talvez, quem sabe, não sabemos. E ainda, pra ser mais polêmico ainda, ele fez mais uma obra dessa, só que baseada num crânio de uma criança, de um bebê. E os diamantes eram rosa, então assim, nossa, o pessoal ficou, meu Deus, usou de base um crânio de um bebê. Bebês mortos, coisa horrível. Finalmente, a gente tem a minha querida Orlan, da qual nós ainda falaremos neste canal. E falaremos longamente sobre a obra dela, porque eu acho muito interessante, apesar de, assim, bem louca. Basicamente, a Orlan faz cirurgias plásticas. Fez, na verdade, uma série de cirurgias plásticas nela mesma, né? Não ela fazendo a própria cirurgia, ela vai lá e pega médicos e manda eles fazerem cirurgias plásticas nela. Ela fica acordada o máximo possível durante as cirurgias para recitar coisas, tipo, escritos que inspiraram a criação dela. Realmente ela acredita que essas cirurgias são performances, né? E para ela, que ela chama de arte carnal, esse tipo de obra que é feita no próprio corpo da artista. Então, basicamente, ela fez várias cirurgias para ficar parecendo com partes de pinturas famosas. Então, o nariz da Vênus do Botticelli, o queixo da Psique, etc, etc. E implantou duas coisinhas aqui, que geralmente usa-se na bochecha, para relativizar essa coisa, façamos cirurgias para ficar gata, mas ela tacou na cabeça. Então, se você quiser saber mais sobre a obra da Orlan, nós vamos ter um vídeo longo. Na verdade, é muito inteligente a maneira como ela usa o corpo feminino e as cirurgias plásticas, que são tão usadas pra ficar bonita, né? Ela usa a cirurgia que virou uma moda pra relativizar exatamente a questão da mulher mudar o corpo e da mulher vista por olhos masculinos, né? Que todos os pintores que ela se baseou pra fazer as cirurgias eram homens, então como homem via as mulheres. A gente vai falar bem mais da Orlan e no próxima lista a gente vai ter obras com materiais bizarros, que aí sim o negócio vai ficar bizarro de vez. Obrigada por assistir esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, me segue nas redes sociais e muito obrigada por assistir. Beijinhos e até a próxima!